Olá, pessoal. Vamos falar então da redação da Fundatec, que é o exercício de discursiva que vai cair para o pessoal de gestão em políticas públicas, tá certo? Uma série de cargos neste edital. Então, só confira o seu edital direitinho, porque a gente tem outros editais, outros exercícios. Este aqui é o curso de redação, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte. A gente vai pegar aqui as informações do edital para depois a gente ingressar de fato no curso e finalizar, né, com ênfase total na banca, tá bom? Primeiro, por que a gente precisa pegar essas informações exatamente do edital? Porque, gente, cada processo seletivo e cada construção de redação é um universo diferente, tá certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por que eu tô falando sobre isso? Pelo seguinte, se a gente for, não é, pensar uma redação comum, a gente pensa em introdução, desenvolvimento e conclusão de uma forma como se houvesse um padrão, tá certo? E não é bem assim que acontece. O que a gente tem é uma base da construção da dissertação e depois o entendimento de como esta base é adaptada para atendimento de cada critério avaliativo da banca do nosso concurso. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer uma dissertação, é a base do nosso concurso, em que a banca vai pedir, né, ele diz aqui, ó, será composta de uma questão, de uma proposta, na qual o candidato precisa se posicionar a respeito de um tema ou uma situação apresentada pela banca. Vocês vão ver que este posicionamento nos temas da Fundatec, eles partem de duas questões. É sempre assim, a banca coloca duas ou mais questões, tá bom? Então o posicionamento é como se fosse a sua resposta a essas questões. É uma redação um pouquinho diferente, tá, gente? Vocês já viram que ela tem estrutura da redação comum, mas é um pouco diferente. Mas o seu posicionamento é uma resposta. Como assim, Júnior? Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver. Peraí, acho que deixei aqui ao finalzinho. Isso. Olha, este exemplo foi da Fundatec. Então, o que ela faz? Ela vai pedir exatamente, ela faz isso aqui, ó. Ela traz para você um texto de reflexão, tá certo? E lança a proposta. Diz assim, ó, pensando nisso, solicitamos a elaboração de um texto dissertativo, expondo suas ideias acerca das seguintes questões. E apresenta duas questões. Então, a sua dissertação ela gira em torno de oferecer resposta a estas duas questões, tá bom? Então, eu tô sendo bem clara, gente. Por quê? Porque quando eu fui fazer um comentário uma vez, né, sobre a redação da UFPR, de outra banca, o que aconteceu? Muita gente, principalmente em rede social, vinha me questionar. Júnia, a redação, tá pedindo redação, não é bem isso que você explicou, não é? Mas eu falei, gente, a UFPR trabalha com outra estrutura, não é bem aquela estrutura comum que as pessoas estão acostumadas, não é? A ela não, você começa dessa estrutura para você depois encaixar na estrutura da sua banca. E eu passei ali com o concurso da Polícia Civil, por exemplo, do Paraná, um bom tempo alertando os candidatos. O que aconteceu? Veio do jeito que eu tinha falado. Por quê? São mais de 20 anos com experiência, tá, gente? Então, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, tá bom? E aí vem aquela pergunta clássica. Júnia, isso aqui quer dizer, então, que eu tenho que ter dois parágrafos, um para responder uma questão, outro outra? Não, não é isso. Isso aqui quer dizer basicamente o seguinte. Na hora que você for fazer o ingresso no seu texto, de cara na introdução, você já tem que oferecer resposta para essas duas questões. E depois, o que você vai fazer no desenvolvimento? Vai ampliar estas respostas. À medida que você vai seguindo aqui, você vai ampliar essas respostas, tá? No curso a gente vai comentar com calma essas questões, mas ao final, na parte final da aula, depois a gente formar toda a base da dissertação, a gente vem para fazer essa adaptação e mostrar como que deve ser feita. Mas o que você vai fazer basicamente, né, aqui para começo de conversa, nossa primeira dica, logo na introdução já oferecer resposta a estas questões, tá bom? Certinho? Então você já viu que é um pouco diferente, ela tem uma nuance, não é? Um pouquinho diferente quando a gente pensa numa redação comum. Perfeito? Joia. Outra questão, pessoal. A banca vai nos exigir um mínimo de linhas e um máximo de 30 linhas. Toma cuidado que você realmente precisa cumprir o mínimo. Agora, se você vai cumprir 20 linhas, 25 linhas ou 30 linhas,
Isso é seu critério, tá certo? Eu só recomendo, quando é redação sobre atualidades, não sobre conhecimento específico, mas quando eu tenho redação sobre atualidades, eu recomendo que você passe das 25 linhas por conta da concorrência. Lembrando que esta banca tem uma análise holística. O que é análise holística? Olhar para o todo. Então, o que ela faz? Ela considera não só ali a correção do teu texto como um todo, mas muitas vezes de forma relativa. Então, você tem que tomar cuidado com a sua concorrência. Procure escrever acima de 25 linhas. Perfeito? Outra questão, gente. Sempre gosto de deixar aqui, não é? Já habitue-se a ter a sua caneta com tinta preta e material transparente. Material transparente não é aquele tubinho. Tem lá a parte de fora da caneta é transparente, por dentro a tinta está escondida, não é? Existem canetas que você tem isso, tem lá o tubo da tinta opaco. Não pode, é tudo transparente, então já compra. Eu falo o seguinte, toda vez que vai fazer concurso público, já tem a caneta preta. Sabe por quê? Tem banca que te deixa escrever com caneta azul, caneta preta, não é? Todas são transparentes, todas. Mas tem banca que deixa caneta azul, caneta preta. E tem banca que é só caneta preta. E aluno, às vezes, vacila. Já aconteceu de ex-aluno aqui do curso, de ele fazer a discursiva inteira dele com caneta azul, sendo que o edital pedia caneta com caneta de tinta preta. E, naturalmente, perdeu a discursiva. Então, hoje eu trago até no material da discursiva mesmo este alerta. Eu falo, compra só tinta preta. Esgota tinta preta no mercado, só caneta tinta preta, e o material é totalmente transparente, tá bom? Não pegue assim, o continente, não, o invólucro da caneta é transparente, mas o tubinho da tinta é opaco, não, tudo transparente. Em hipótese alguma, o título da redação, atenção para isso aqui, será considerado na avaliação do texto. Eu vou explicar isso aqui, isso vai dar uma confusão na hora da prova, para quem não passou por esta aula, não teve essa dica. Que é o seguinte, gente, lá na hora no caderno de provas, a Fundatec vai te pedir título. É natural, ela vai te pedir, inclusive a pauta tem espaço para título. Vai ter lá, assim, por exemplo, espaço aqui para você colocar título. 2 pontos aqui, você vai colocar o título. E aqui vem linha 1, linha 2, aí começa a tua redação. Certo? Certo. E ela vai falar lá em cima, inclusive, lá no enunciado, é muito comum que ela diga, não esqueça o título. Ela vai falar isso. O que você faz? Você vai dar um título, tá? Normalmente aqui, tu vai dar teu título centralizado. Isso é só uma norma de redação, não passa disso, tá certo? É só um comando. Por quê? Porque neste edital, a banca não vai avaliar o título, mas ela vai pedir. Então, gente, aí você fala, nossa, que loucura, que paradoxo. É assim mesmo, concurso público é assim mesmo. O que você faz? Você deu o título sabendo que ela não vai cobrar, então ele não tem valor nenhum, é uma questão meramente estética, tá bom? E veja que ela ainda acrescentou, ainda que contenha título, né, que o título contém elementos relacionados à abordagem temática, perdão, a nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto, tá bom? Por que eu falei para você atribuir o título a si mesmo sabendo que a banca provavelmente não vai avaliar esse título? Eu vou corrigir meu português. A tua banca não vai avaliar esse título na avaliação de conteúdo. Mas há examinadores que podem considerar essa avaliação para a estrutura, tá bom? Então, qual que é a questão do título, gente? A ideia de você dar um título bom para sua redação, né? Primeiro, centralizar o seu título, tá? E não colocar ponto final. E evitar verbo, tá bom? Então, se você tem, por exemplo, a nossa primeira redação, nosso primeiro tema vai falar sobre o crescimento da pobreza no Brasil, né? Você não pode pegar o tema, tá? Pegar o tema e tratar o tema como se fosse título. Isso não pode. Muita gente faz isso aí comete um erro estrutural. E é por isso que a banca jogou essa armadilha, tá? Por exemplo, isso aqui é o tema que foi aplicado numa prova da Fundatec. Ó, tema, fórmula para chegar lá. Tá falando de jovens que tentam uma carreira, que querem uma carreira de sucesso, mas não gostam de estudar. Basicamente é isso. Então, isso aqui é o tema geral, tá bom? Não é a proposta central, de fato, aqui onde é que estão os comandos para você redigir. E aí, tem muita gente que entende que tem que dar este tema como título, não. Tá? Por exemplo, aqui está falando sobre como estimular os jovens, né, a serem alunos diferenciados, como o governo pode fazer para que os jovens se interessem por educação. Então, basicamente isso. Então, se você fosse dar um título, aí a banca escreveu aqui ao lado, ó,
título, né? Aqui tem já as linhas, as pautas, numeradas para você escrever depois o corpo do texto. Aí você vem aqui, né, centralizado, e pode dizer o quê, né? Ó, jovens em busca de um sonho. Suponhamos que seja a sua intenção. Lembrando que busca aqui é substantivo, não é verbo. Veja que não tem ponto final, tá? Coloquei inicial apenas maiúsculo, não tem ponto final, tá bom? Então, esse seria o título. Só para você entender. Você cria... como é que eu vou criar um título, Júlia? Qual que é a inspiração? A introdução do texto, tá, gente? Porque o título, ele funciona como uma síntese da tese. Síntese da tese. O que é a tese? A tese é a sua ideia principal, tá bom? O teu ponto de vista, certo? Então é isso que o examinador analisa. Ele pode não avaliar em conteúdo, mas pode avaliar em estrutura. Mas que devemos saber que nessa apresentação, né, da Fundatec. Pessoal, além disso, vocês terão, olha só, a correção do texto vai constar de uma abordagem holística. O que é uma abordagem holística? Uma abordagem de enxergar a redação como um todo, não é? E uma abordagem analítica. É como se fosse assim, olha, nós vamos analisar o conteúdo, se ele é retratado na redação na íntegra, vamos analisar a construção, a arquitetura dele. Qual é teu conteúdo de fato e como que você organizou este conteúdo. Então, basicamente é isso. E a banca usa 3 critérios, né? O conteúdo, na análise de conteúdo, muita atenção que é bem peculiar, tá? A banca diz o seguinte, olha, o texto deve abordar integralmente o tema proposto. Isso aqui toda redação é assim em qualquer avaliação, ou seja, a ideia de unidade textual. Você não pode fugir da proposta. Em nenhum momento, escorregou um pouquinho, vai perder ponto em conteúdo. Avaliar-se-ão a capacidade argumentativa. Então veja que em conteúdo, esta banca já vai para o meio da sua discursiva, ela vai lá para a capacidade argumentativa, tá bom? Ela passa o texto todo, mas ela começa a analisar o quanto você aprofunda o conteúdo no desenvolvimento, é o primeiro critério. E ali ela vai avaliar também a criatividade do autor e a originalidade do teu ponto de vista, né? Ou seja, se você realmente apresentou um ponto de vista. Esse ponto de vista, naturalmente, ela capta na introdução, tá bom? Ela vai captar na introdução. A ideia de criatividade, gente, do autor, ocorre o seguinte, é que essa banca, ela te permite a mistura de tipos textuais. Se você quiser contar uma história, um pouquinho, descrever alguma coisa, ela te permite. Ela vai lembrar um pouco a redação do Enem, tá? Lembra um pouco a redação do Enem. Então, para esta banca. Isso eu tô falando da teoria. Agora, vamos tomar um cuidado em que em concurso público, examinadores de concurso têm uma visão um pouco diferente dos examinadores do Enem. Eles são mais objetivos e buscam mais aqueles elementos objetivos para assegurar a correção deles, tá certo? Para validar a correção deles. Então, se você ficar contando muita história, né, você corre o risco de cair em aspecto subjetivo e ali fica difícil depois você contestar, tá certo? Então, eu sempre falo, você vai trabalhar dentro do limiar da dissertação mesmo, que é para evitar algum problema, tá? Então, em conteúdo, o foco, assim, para resumir, a banca analisa muito o miolinho da tua redação. Analisa um pouco da introdução, mas analisa bastante o meio da redação, tá bom? Já em estrutura, ela se preocupa muito com a introdução do texto, quando ela vai julgar a estrutura. Por que ela faz isso? Ora, porque na estrutura, veja que é essa parte mais importante da avaliação, tá, pessoal? Porque tudo que essa banca quer do aluno é uma introdução muito bem feita. Quando ela fala assim, ó, vamos avaliar a capacidade do autor do texto, elaborar um texto dissertativo, distribuindo adequadamente nas partes, distribuído adequadamente nas partes que o compõem, tá? Então, quer dizer, a dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão, perfeito. Porém, se você observar o detalhe, olha só, além disso, deve-se atentar também para a construção dos parágrafos. Embora a banca tenha colocado no plural, ela vai falar o seguinte, ó, é esperado que o texto apresente os seguintes elementos: introdução adequada ao tema, posicionamento, apresentação da ideia a ser discutida e tese a ser defendida. Gente, isso aqui é tudo da introdução.
É como se a introdução fosse responder aquelas 2 perguntas ou 3 perguntas que o Fundatec trouxesse para você, tá certo? Você apresenta ali uma síntese da resposta àquelas perguntas e depois você vai desenvolver aquelas perguntas no correr da redação, tá? E passando aqui, então veja só, essa parte aqui é a parte da introdução. Então, o aluno que vai passar no concurso da Fundatec é o aluno que constrói uma introdução muito bem feita, tá bom? Basicamente é isso, tá? Em relação à expressão é gramática, tá, gente? Então a banca vai analisar vocabulário aqui, ela vai analisar todos os itens de gramática, ela entra em morfossintaxe, então ela vai analisar a coesão aqui dentro, tá bom? Os aspectos de coesão que são importantes para a costura do texto, né, serão analisados aqui dentro, tá bom? Bom, quem vai seguir no turma de redação conosco, né, seja muito bem-vindo. A gente vai seguir com 5 temas de redação, certo? E como é que você vai desenvolver esses temas? A gente começa o nosso curso com a estrutura começando do zero, que é para entender a dissertação, o aspecto filosófico por trás de uma dissertação, desta modalidade textual que a gente não pode perder de vista, não é bom perder, tá certo? Depois que você entender a dissertação, né, a fase final da aula introdutória é trazer para a realidade da banca, fazer adaptação da realidade da banca. E aí sim, depois que você tiver estudado esses elementos, é que você deve começar a fazer redação. Eu não julgo, tem muito aluno que entra no curso e já parte para a redação com um pouquinho de preguiça de assistir às aulas. Tenha paciência com você, afinal de contas é você que quer ir para o concurso público, não é? Então é você que está fazendo passando por esse procedimento. Talvez na sua vida você nunca tenha se importado com você efetivamente. Chegou a sua vez, então se dedique a entender a aula para que você possa construir seu primeiro texto. E se no primeiro texto a nota for, minha nota não foi tão boa, em vez de você ficar para baixo, não. As pessoas que vencem no concurso são as pessoas que observam os ganhos, anotam quais foram os ganhos que elas obtiveram no primeiro momento e passam a analisar o que falta. Passa no concurso quem complementa aquilo que falta. Ou seja, para a segunda redação, eu observei meus erros, eu vou corrigir aquilo que falta. Tá bom? Então, boa aula, seja muito bem-vindo. Quem quiser estudar conosco, abaixo desse vídeo tem um link com todas as diretrizes, tá? Então, excelente temporada de concurso para vocês.